Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 2, uma história que nós conhecemos muito bem. E vai estar ali no Data Show para você também acompanhar. A minha versão é NVI, você vai acompanhar ali na versão Almeida. A minha diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-los até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura no lugar onde Jesus estava. E pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado aquele paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que, atônitos, glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus pela sua vida que veio nessa noite aqui. E eu sei que você não chegou por acaso neste lugar. Eu não cheguei por acaso, nenhum de nós estamos aqui por acaso. Chegamos porque Deus tem algo para o nosso coração, para a nossa vida, e sempre também através da sua doce palavra. Essa história que nós lemos é uma história conhecida por todos nós. A história desses 4 homens que pegaram uma cama, andaram bastante, levaram até onde Jesus estava com seu amigo paralítico. Um milagre aconteceu e, como a gente viu, um final feliz. O paralítico foi curado, foi uma festa, foi uma alegria, todos glorificaram a Deus. Eu pergunto para você: você quer ter um final feliz assim na sua vida? Diga amém. Glória a Deus, eu também quero um final feliz assim na minha vida. Mas e se essa história fosse diferente? Se essa história fosse mais ou menos assim: os amigos ficam sabendo que Jesus está em Cafarnaum, e eles vão avisar. Só que quando eles vão lá avisar o seu amigo enfermo: olha, tem um camarada aí, seu nome é Jesus, ele faz milagre. Ele já curou cego, paralítico, até ressuscitou mortos. Quem sabe não chegou a sua vez de receber o milagre? E aí, vamos lá? Vamos. Como que nós vamos? Daí quem sabe alguns desanimassem, porque imagine, se eu pedir para alguém pegar uma cadeira aqui, com uma pessoa sentada, e carregar em 2, 3, quem sabe até 4 pessoas, vocês vão chegar ali no Giasse morto já, muito cansado. Eles resolveram pegar aquela cama e levar até onde Jesus estava. Provavelmente caminharam algumas quadras, alguns metros, suaram para levar o amigo. Imagine se essa história eles animassem no caminho. Ou imagine que essa história, eles, por exemplo, chegaram até a casa, só que olharam para a porta, cheio de gente, tinha fila para entrar. Olharam pela janela, a janela entupida de gente, não tinha como colocar. Eles podiam olhar para o amigo: você viu que a gente tentou, só que a porta e a janela, por onde a gente pode entrar pela lógica, está cheia. Vamos embora, não deu, não foi hoje.
poderiam arrumar um monte de desculpa, um monte de argumento, e eu pergunto, se a história fosse diferente, se esses homens não tivessem persistido, mas se eles tivessem desanimado, a gente não teria esse final tão lindo que a gente teve. E o paralítico não tinha sido curado, é bem provável que esses amigos estariam muito frustrados, e é bem provável que eles jamais teriam uma grandiosa experiência com Deus, com Cristo, como eles tiveram naquele momento. Pastor, o que isso tem a ver com a nossa vida? Tem tudo. Sabe por quê? Porque eu e você, nós não fomos criados por Deus para terminar mal. Você entendeu isso? Nós não fomos criados por Deus para terminar mal. Quando você pensa sobre essa frase, eu vou beber uma água. Pastor, se nós não fomos criados para terminar mal, por que muitas vezes as pessoas encerram com uma vida tão trágica, tão ruim? Ou muitas vezes, pastor, eu olho para a minha vida e as coisas não tão boas. Sabe por quê? Primeiro, as coisas terminam mal porque muitos desanimam no caminho. E aqui eu já deixo o tema dessa reflexão, para você entender qual é a pegada que nós vamos caminhar. Você precisa sair daqui convicto de uma verdade: desistir não é uma opção. Desistir não é uma opção. Como não é uma opção, pastor? Eu posso desistir, mas você não quer ficar frustrado, você não quer perder sua bênção, você não quer perder o céu, você não quer perder sua família. Ou seja, o que você precisa fazer? Perseverar, porque Deus já nos deu uma garantia. A nossa garantia é que no final dará tudo certo, conforme os propósitos dele para a nossa vida. Mas e se não está dando certo, pastor Lediel? É porque ainda não chegou no final. Então eu gostaria que você colocasse isso no teu coração e entendesse, amigão, minha amiga que está aqui, para cada um de nós que conhecemos o Senhor Jesus, desistir não é uma opção na nossa vida. E quando eu falo sobre isso, nós precisamos entender que cada um de nós que está aqui nesse ambiente, nós temos inimigos. Inimigos que não são visíveis aos olhos, mas são inimigos do ânimo. E tentam o tempo inteiro nos desanimar. Para que você venha entender, enxergar, para que você venha superar esses inimigos, detecte-o na sua vida, enxergue-o na sua existência. Primeiro inimigo que você precisa superar, para terminar bem, o inimigo da baixa autoestima. Baixa autoestima. Como eu falei, cada um de nós nascemos com um propósito no coração de Deus. Já preguei algumas vezes sobre esse assunto aqui. Mesmo você, que nunca pisou numa igreja evangélica, quem sabe está aqui pela primeira vez, mesmo você, que não nasceu de um casamento bem estabelecido e foi um filho planejado, Deus já pensava em você antes do mundo ser criado. Ou seja, nenhum de nós que aqui estamos nascemos por acaso. Pastor, eu nasci por acaso, porque ouvi a vida inteira alguém olhando para mim e dizendo, você não merecia ter nascido, porque a camisinha estourou e você foi um acidente. Acidente na mente do seu pai e da sua mãe, no coração de Deus, não. Você nasceu, eu posso te garantir uma coisa, você nasceu com a permissão de Deus, debaixo dos propósitos de Deus. E eu pergunto para você, Deus erra? Deus erra? Deus não erra. Então você precisa começar a entender isso no seu coração e parar com esse papo de desanimar diante da vida, porque se você nasceu é porque Deus queria que você nascesse, se você está vivo até hoje é porque Deus queria que você estivesse vivo até hoje, ouvindo essa palavra, recebendo o que Deus tem reservado para você. Então
para com esse papo de que eu nasci para perder, eu nasci para ser um derrotado, eu nasci para ser um fracasso, ninguém gosta de mim, coitadinho de mim. Para! Você é filho amado de Deus. Se o teu coração já foi entregue ao Senhor, você é filho amado de Deus. Nasceu com um propósito segundo o coração de Deus. E isso precisa estar carimbado, tatuado no seu coração. Porque diante da vida, pode ter certeza, você vai ouvir muitas palavras contra, muitas palavras negativas. Se você não tiver essa certeza, você realmente vai permitir que essa baixa autoestima domine o seu coração e você desanima. Mas desanimar não é uma opção, porque se você desanimar, aquilo que Deus já projetou para você conquistar não vai acontecer. Então, não desanima. Deixa eu dizer mais. Quando você usa a tua língua para afirmar essas palavras de que não presta, de que é um perdedor, de que nada dá certo, você está dando legalidade para o diabo executar isso na sua vida. Ele é covarde. Ele vai aproveitar esse teu momento de fraqueza, colocar coisas confusas na sua mente, para que você não acredite naquilo que a palavra já disse que você é, criatura de Deus, feita à imagem e à semelhança dele, projetado para grandes coisas. Ele, naquele momento, implanta coisas negativas na sua mente e distorce tudo aquilo que você deveria viver e acreditar. Portanto, guarda o teu coração, supere tudo isso. Pastor, na prática, como que eu posso ter uma autoestima? Eu não estou dizendo que você precisa se achar melhor do que os outros, eu não estou aqui dizendo que você precisa o tempo todo se autopromover, se elogiar, não. Você precisa estar bem com você mesmo, sabendo que você é especial para Deus, que você não nasceu por acaso, que você é único nesse mundo e que Deus tem algo reservado para você. Saiba disso, acredite nisso todos os dias, viva isso. E claro, essa convicção só vai aumentar à medida que você estiver cada vez mais perto do coração de Deus. Porque independente do que os outros falarem, independente do que o diabo tentar colocar na sua mente, você já sabe quem você é. Então, supere a baixa autoestima. Segundo inimigo, que vai tentar te fazer desanimar, e você precisa superar, é o perigo da comparação, que está atrelado. Está atrelado. A Bíblia vai dizer de um homem chamado Asaf. Asaf, para você entender quem ele era, como o nosso amigo pastor Júnior aqui, ministro de louvor. Rei Davi, maior rei de todos os tempos de Israel, com seu grande império, ele escolhe alguns ministros de louvor. Lá está, então, Asaf, estava Gedutum, tinha alguns outros, homens de inteira confiança, homens consagrados ao Senhor, homens que sabiam que eles eram em Deus. Só que o problema chega, as crises chegam, e de repente, Asaf, que foi ali inspirado por Deus para escrever louvores de adoração, de repente ele escreve um salmo que chegou até nós lá no Salmo 73. Ele vai dizer assim no Salmo 73, não vou ler todo, mas os 3 versículos ele diz assim, olha, certamente Deus é bom para Israel, para aqueles que são puros de coração, mas, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. E daí ele vai dizer por quê? Por pouco eu não escorreguei, pois eu tive inveja dos arrogantes, porque eu fiquei o tempo todo olhando a prosperidade deles. Olha só, Asaf, ele servia a Deus, era usado por Deus, tinha uma vida abençoada, mas alguns problemas veio. E em vez de ele continuar olhando para o Senhor, o que ele fez? Algo que o tempo todo nós estamos fazendo, se comparando com os outros. Porque aquele emprego dele é melhor, o fulano ganha mais do que eu, a fulana tem uma casa muito melhor do que a minha, e o tempo todo a gente se compara. Quando Asaf começa a fazer isso, ele mesmo vai dizer, por causa dessa atitude, os meus pés quase se desviaram. Eu sempre digo que nós temos o mal de Alzheimer, né? Aquele alemão que ele então detecta isso por volta do ano 1960, né? O mal de Alzheimer, ele vai apagar lembranças da memória,
mas eu brinco dizendo que existe o mal de Asaf. O mal de Asaf é aquele que tira da alma algumas certezas. E nós precisamos estar atentos, porque é um risco que nós temos de esquecer tudo que Deus já fez por nós e de esquecermos que o Senhor ainda tem muitas coisas preciosas para nos entregar, muitas bênçãos para nos dar. E daí a gente fica o tempo todo fazendo isso. Em vez de olhar o que o Senhor já nos deu e o que o Senhor ainda tem para nós, a gente fica se comparando com a vida dos outros. E isso é terrível. Você precisa entender algo. Escute isso. Todos nós passaremos por dias ruins. Pastor, mas, poxa, eu estou aqui fazendo uma campanha na Assembleia de Deus. Pastor, eu já me batizei. Pastor, eu sou ofertante e sou dizimista. Eu também vou passar por dias ruins? Sim, você também vai passar por dias ruins. Então, pastor, qual a diferença? Qual a diferença minha para uma pessoa que nem acredita em Deus? Muita diferença. Os dois passarão por dias maus, mas você tem aonde se abrigar nos dias maus, é nos braços do Senhor. Você tem a quem recorrer nos dias maus. O Senhor que te guarda, te protege, te ajuda, alivia a tua dor, te consola nos dias difíceis. Você precisa entender que é um privilégio nosso, mas muitas vezes nós fazemos como Asaf, nós tiramos os olhos de Deus e nós focamos nos problemas. Eu estou com esse problema, parece que a vida de todo mundo é perfeita. Olha, gente, nos dias de hoje, era digital, pensa numa coisa que acontece o tempo inteiro nas redes sociais, essa tal da comparação. Você sabe que eu escrevi aquele livro, A Família na Era Digital? E foi no ano 2013 eu me formei em psicologia, 2016 eu escrevi o livro, e eu fiz bastante pesquisas, né? Todos os dados traziam a mesma realidade. Pesquisa em todo canto do mundo, Estados Unidos, Europa, América do Sul, quais são as informações? Os dados dizem que quanto mais tempo você fica nas redes sociais, mais triste você fica. E daí os especialistas começam então a perguntar, mas por que isso? Por causa da comparação. As pesquisas mostravam que mais de 90% das pessoas usam as redes sociais para colocar coisas boas. E tem uns 10% que usa para também colocar coisa ruim, né, nas redes sociais. Vai lá, desabafa, fala mal do marido, fala mal da esposa. Sei que na tua rede social não tem isso, mas na minha eu já vi. Né? Algumas pessoas falando mal até da igreja, desabafando do cônjuge e tal. Enfim. Agora você imagine isso, você tem 1000 amigos, 90% vão colocar coisas boas. Nem todos vão chegar para você. Desses, quem sabe, sei lá, 10%, enfim. Vamos colocar que você consegue visualizar 100 feeds. Desses 100 feeds que você visualiza nas redes sociais, 90 você vê o fulano viajando, a fulana recebendo flores do namorado, né? O outro comendo no melhor restaurante, a outra passeando no shopping. Todo mundo está fazendo alguma coisa legal, só você está aqui do outro lado com cara de tacho, tendo aquela porcaria de vida que não vale a pena. É mais ou menos assim, que inconsciente as pessoas estão hoje diante de uma tela de celular ou de computador, se comparando o tempo todo. Consequentemente, a síndrome de Asaf, ela pega o nosso coração. E a gente começa a esquecer de tudo que o Senhor já fez conosco e de todas as bênçãos que Ele ainda tem reservado para a nossa vida. Daí a gente cai nesse erro, reclama, murmura, esquece de olhar as coisas boas da vida, não valoriza as pequenas coisas que estão ali no dia a dia para alegrar o nosso coração, e a vida começa a ficar chata pra caramba. É por isso que você precisa entender algo: supere a comparação. Ei, quando você entende quem você é em Deus, você também entende que você é único. Você é única. Não existe uma outra pessoa igual a você, então pare de se comparar. Você também começa a entender que aquilo que Deus tem reservado para você é para você. Eu conheço tanta gente dentro da igreja que perde bênção por causa da comparação. Sabe por quê? Porque olha para a vida dos outros e diz, mas na vida do fulano aconteceu assim, assim e assado. E na minha vida não está acontecendo assim, assim e assado. Ele demorou 2 anos para receber a bênção, já passou 2 anos e eu não recebi a minha bênção. Ei, escute o que eu vou te dizer hoje. Em vez de ficar se comparando e reclamando, ore mais, porque você vai aproximar o seu coração do coração de Deus. Você vai ver que Deus não perdeu o controle da sua vida.
Pelo contrário, o que Ele tem reservado para você é exclusivamente para você. Se na vida do fulano foi assim, assim, assado, não quer dizer que na sua vida vai ser assim, assim, assado. Deus, Ele trabalha de uma maneira personalizada com cada um de nós. Eu sempre lembro vocês, Deus não é aquele que está aqui vendo multidão, Deus vê indivíduo, Ele te vê único, e o que Ele tem para você é exclusivamente para você. Então confie em Deus, ame esse Deus, porque Ele não perdeu o controle da sua vida. Enquanto você estiver focado nele, pode ter certeza, Ele está cuidando de você, firmando os teus passos. Agora, você corre um grande risco como Asaf, comparando, vem murmuração, vem reclamação. E o texto vai dizer, eu acho lindo esse Salmo 73, porque Asaf vai dizer, eu quase caí, mas quase. Não caiu, quase, ficou naquele quase. Só que, sabe quando que aconteceu a mudança? A mudança acontece quando ele diz assim, até que eu resolvi ir para a casa do Senhor, eu fui para o templo do Senhor, eu fui buscar o meu Deus. E daí lá, aquela venda que tapava os olhos dele, que não conseguia enxergar a realidade, ele vai dizer, aquilo lá caiu por terra. E ele começou a enxergar a realidade. Daí ele viu, gente, como eu estava sendo um cabeça dura. Ele só falta dizer, eu estava sendo um jumento, porque eu estava me esquecendo que o final dos ímpios que não tem Deus é terrível, enquanto eu já tenho a presença dEle, que é o melhor que a vida pode me oferecer. E daí ele começa a enxergar a realidade, as coisas como deveriam ser. Eu comparo a história de Asaf com a famosa história do Patinho Feio. Você se lembra da história do Patinho Feio? Quem conhece a história do Patinho Feio? Todo mundo acho que conhece a história do Patinho Feio, né? Na verdade, um ovo diferente, que é chocado por uma pata, mas nasce um ser muito estranho, maior do que todos os outros, rotulado sempre de um patinho feio. E ele começa a absorver isso para a vida dele, porque é rejeitado, é expulso, aonde ele chega causa pavor, porque no meio dos patos não era o ambiente dele. Só que o tempo passa, ele cresce, e certo dia, ele está na lagoa, e vem um cisne conversar com ele todo empolgado, e pela primeira vez ele não se sentiu rejeitado, e quando ele começa a entender a situação, vê o reflexo na água, ele não era um pato, ele era um cisne. Tem muito crente que é cisne e nesse mundo está se enxergando como pato. E isso é um grande problema. Você foi projetado, como eu disse, para as coisas mais excelentes. Em Deus foi nos dado o domínio. Eu sempre lembro que nós somos embaixadores. Já parou para pensar? Representantes de Deus nessa terra. Você não é pouca coisa. Dá um sorriso para quem está ao seu lado e fala para ele, você não é pouca coisa. Você é um embaixador. Agora você faça para ele uma cara de embaixador, de embaixadora. Eu não sei como que é cara de embaixador, né? Mas você inventa uma cara aí. Mas nós precisamos entender essa realidade. Portanto, para de se comparar. Vença o inimigo da baixa autoestima. Vença o inimigo da comparação. Um outro grande problema, que muitas pessoas não conseguem perseverar. Sabe por quê? O outro inimigo é a falta de foco. Falta de foco. Essa história que nós lemos eu acho fantástica. Porque aqueles 4 amigos estão levando uma cama, eles chegam suados, a porta está cheia, a janela está cheia, mas eles tinham foco. Qual era o objetivo daqueles 4 amigos? Nós precisamos colocá-lo diante de Jesus, porque Jesus pode curá-lo. Estava bem claro. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo, esse é o foco da nossa vida. Enquanto eles não alcançaram o foco, eles não pararam. E daí o que eles fazem? Não deu pela porta, não deu pela janela, vamos desistir, sim ou não? Não. Vamos dar um jeito. Estou vendo uma escadinha ali pelo lado. Vamos subir aquela escada. Nós vamos arrumar corda. Nós vamos descer o nosso amigo, depois de fazer um grande buraco naquele teto, e ele vai estar diante de Jesus. Talvez um deles já falou, você está doido, cara? Nós estamos em Cafarnaum. A casa que Jesus está ali, que Jesus sempre tem, é a casa de Pedro. Pedro é brabo pra caramba. Eu não vou arrumar briga com Pedro. Mas não,
Eles não desanimaram, eles superaram a circunstância, deram um jeito, correram atrás de corda, ou seja, ralaram, mas eles tinham foco. Quebraram o teto da casa de Pedro e colocaram aquele homem diante de Jesus. Eu gosto de Paulo. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 9, 24 ao 27, Paulo ele vai dizer assim, olha, vocês não sabem que de todos os que correm no estádio apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos que competem nos jogos submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que perece, mas nós, para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, olha só como tem foco. Versículo 26, sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo. Eu não luto como quem esmurra o ar. Mas eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O que ele está dizendo? Você já ouviu falar dos Jogos Olímpicos, que vem de Atenas. Sempre teve uma rixa, uma disputa, não apenas intelectual, mas também esportiva, entre Atenas e Corinto. Em Corinto tinha os Jogos Istmicos. Esses jogos eram também muito parecidos, eram competições. E as principais? Corrida, atletismo e boxe, desde aquela época. Paulo, sabendo que todos de Corinto conheciam essas modalidades de esporte, ele vai dizer assim, gente, preste atenção, nós também temos alvo, nós também temos objetivo. Eu não vou correr sem saber onde é a linha de chegada, para ficar gastando energia à toa. Eu não vou ficar dando soco no ar, meu objetivo é derrubar o adversário. Ou seja, ele deixa bem claro, tenho alvo, eu tenho propósito, eu sei aonde eu quero chegar. E daí, ele vai fazer uma aplicação pessoal. É por isso que, se preciso for, eu esmurro o meu corpo no sentido de, ele está dizendo, eu sacrifico a minha natureza humana, eu sacrifico o meu desejo de pecar, porque o meu alvo é estar em Cristo, é a vida eterna, é viver uma vida abençoada. Então ele está dizendo, eu sei aonde eu quero chegar, por isso, todas as minhas decisões, todas as minhas escolhas, os meus propósitos e as minhas decisões diariamente, é para chegar naquele alvo. Por que muita gente desanima na caminhada? Sabe por quê? Porque ainda não encontrou o alvo da sua vida, o foco. É frase de rede social, né? Foco, força e fé. Você vai ver muito isso nas redes sociais. Foco, força e fé. Fantástico. Mas está bem definido qual é o teu foco? Porque se você não tiver um foco bem definido, não adianta gastar força, e muito menos ter fé. Fé no quê? Se você não sabe aonde quer chegar. Tem que ter um foco. Para que você nasceu? Como você deseja ver a sua família? Profissionalmente chegando aonde você quer chegar? E daí a pergunta é, você está gastando energia correndo para qualquer direção ou está indo rumo ao foco? Você está dando soco no ar ou está querendo acertar mesmo o teu adversário? Precisa ficar bem claro para cada um de nós o porquê nós nascemos. E eu deixo aqui, abrindo parênteses, bem claro qual é o propósito da sua vida. Primeiro, amar o seu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. É a dica de Jesus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas. Ou seja, vamos trazer para uma ilustração prática? Você tem o foco de amar a Deus e amar a sua família. Quando vem aquela piriguete, dá uma cantada no WhatsApp, você vai perder o foco? O teu foco é amar e cuidar da tua família, cara. Quando vem aquele sem vergonha, te dá uma cantada no seu trabalho, o teu foco é ser amada, ser feliz e abençoada no seu lar. Como que você vai perder o foco com isso? O teu foco é cada vez produzir mais no seu trabalho. Como que você vai se deixar ser dominado por uma garrafa de vodka? Como que você vai ser deixado ser dominado por um pouco de pó? Ei, você é grande demais diante de Deus para ser dominado por vício em pornografia, por vício no álcool, vício no fumo. Você vai ser destruído, cara, por um tabaco? Por favor, tome uma decisão e se posicione diante da vida. Tenha um foco.
foco bem determinado, e daí você vai conseguir perseverar em qualquer momento. Tenha bem claro qual é o foco da sua vida. Amém ou não amém? Vocês ficaram muito calados? Não, pastor é assim, pastor tem o cajado que socorre, mas tem uma vara também de vez em quando para dar uma batida. Mas gente, vocês precisam entender essas verdades. E para nós finalizarmos, você precisa vencer o inimigo do isolamento. Você precisa vencer o inimigo do isolamento. Eu gosto muito dessa história que nós lemos, porque o homem era doente, paralítico, não conseguia caminhar, mas tinha amigos que caminhavam por ele. Nós vamos te levar, estamos juntos, não abrimos mão de você. Pega um em cada canto da cama e vai. Vamos para diante de Jesus. Escuta bem o que o Espírito Santo está dizendo para você. Você precisa de gente. Você precisa de gente. Não, pastor, mas eu sou autossuficiente. Eu, como psicólogo, eu acompanho muitos cursos, de coaching, coisas assim, são bons, tem muitos cursos bons. Mas tem alguns que caem num equívoco de alienar as pessoas numa autossuficiência, não é a autoestima que nós falamos lá, uma autossuficiência onde a pessoa ela diz, não, tudo só depende de mim, tudo só depende de você, besteira, cara. Na verdade, a gente depende o tempo inteiro dos outros. Você comeu hoje? Quem comeu hoje, levanta a mão e diz amém. Pois é, você dependeu dos outros para comer. Não, pastor, eu fiz a minha comida hoje. Ah, fez a tua comida? Mas você plantou? Você colheu? Você embalou? Nem a água que você bebe, você é autossuficiente. Você pegou e ficou esperando a água da chuva para encher um copo. Você foi lá no filtro e da onde veio aquela água do filtro? Tem centenas de pessoas trabalhando na Samai para fazer chegar aí. A gente precisa entender essa realidade. Para tudo, nós precisamos de gente. Senão a gente estaria pelado aqui. Não fui eu que costurei esse terno. Não fui eu que fiz essa roupa. Nós precisamos de gente o tempo inteiro. Pastor, mas eu não estou falando nesse sentido assim, das coisas terceirizadas. Estou falando na minha caminhada de vida, no dia a dia, na proximidade. Você precisa de gente. Ou você acha que nunca vai ficar doente? Ou você acha que nunca precisa de uma palavra de incentivo? Nós precisamos de gente. E eu vou dizer mais. Se você se achar o bonzão autossuficiente, o teu fim é de fracasso. E você não vai conseguir perseverar, persistir até o final. Sabe por quê? Todos nós aqui somos gente de carne e osso. E vai ter dia que nós vamos estar desanimados. Pastor Lediel, é sério? Nós somos crentes, também vamos ter dia que vamos estar desanimados? Sim, vamos ter dia que vamos estar desanimados. É claro que isso não pode ser crônico na vida de um cristão, mas a gente continua sendo gente. Vai ter dia que você não quer levantar da cama para ir trabalhar mesmo. Vai ter dia que você não quer fazer as coisas que precisa fazer. Mas, se você tem gente, é como diz a palavra, melhor é serem dois do que um, porque quando um cai, o outro ajuda a levantar. Se você tiver alguém, pode ter certeza, você vai mais longe e vai chegar até o final. Portanto, com muito respeito, mas cabeção, você que fica aí o tempo todo só dando patada em quem está do seu lado, cuidado. Você que só tem palavra ríspida e dura para quem muitas vezes te ama, cuidado. O filhão que não valoriza a roupinha passada que a mamãe coloca lá no guarda-roupa, a conta de água e luz paga que o papai está lá todo mês, cuidado. A gente precisa um do outro. Deus nos fez para viver em comunidade. Esses dias eu estava vendo um maratonista fazer uma narração e ele diz assim, que nem ele sabia, ele descobriu depois da primeira maratona que ele fez, porque maratona é mais de 40 quilômetros, tem que correr. E a coisa começa a apertar nos últimos quilômetros.
Ele diz que há pessoas contratadas para lá na reta final, nos últimos quilômetros, estarem olhando para você e dizer: vai, você vai conseguir. Ele disse que na primeira maratona dele tinha alguém com uma placa, uma senhora com uma placa dizendo: olha, a dor está grande, mas vai valer a pena. E ele abre o coração e ele diz: eu ia desistir, eu não aguentava mais, o meu corpo estava em pedaços, mas quando eu vi alguém me apoiando, veio uma força não sei de onde, e eu fui até o final. Talvez muitos projetos que você já traçou na sua vida e você não conseguiu chegar até o final, foi porque você virou costas para quem você não deveria ter virado as costas. Aquela pessoa era quem ia pegar na sua mão no dia que você caiu e ia te levantar. É por isso que a vida continua. E é por isso que Deus permitiu que eu e você estivéssemos aqui nessa noite ouvindo essa palavra. Porque ainda é tempo de você superar o isolamento e dizer: preciso de gente, e preciso valorizar quem está do meu lado, ajudar, porque um dia eu é quem vou precisar de ajuda. Quero que você se coloque em pé, para mim poder cumprir os horários. Ei, olha bem para quem está do seu lado e diga para ele: desistir não é uma opção. Abraão, ele recebe uma promessa de Deus, que seria pai de uma grande nação. Você lembra que nós falamos muito sobre Abraão? Só que demorou 25 anos, mas ele não desistiu. Quando a gente olha para a palavra, a gente vai ver que Moisés recebeu uma promessa de Deus: você vai ser aquele que vai libertar o povo da escravidão do Egito e vai levar para uma terra que mana leite e mel. Sabe quanto tempo demorou entre a saída e a chegada? 40 anos. E José é aquele menino que tem sonhos. Ele sonha que o sol, a lua e as estrelas se prostravam diante dele, e ele entende: há algo projetado para mim, ser um rei, um governador, alguma coisa assim. Só que primeiro ele vai para a cova, vai ser escravo, vai para a prisão. Entre o sonho e o governo, que depois ele vai se tornar governador do Egito, tem mais ou menos uns 13 anos. E Davi é aquele que diante dos seus irmãos é ungido. Chega Samuel e diz: esse menino que ninguém está dando bola, porque veio todos e não era, ele vai ser o novo rei de Israel. Mas entre a unção de Davi e ele assumir o trono, por baixo tem uns 15 anos. A estimativa mais favorável. Eles não desistiram. E é por isso que nós hoje falamos sobre eles. Se tornaram heróis da fé, porque não desanimaram. Na verdade, eu e você só estamos aqui porque Jesus não desanimou. Não era fácil. Ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. E ele foi até o fim, por mim e por você. Nós estamos aqui porque Paulo não desanimou dos gentios, aqueles que não são judeus. Porque ele foi perseguido, apedrejado, passou por 3 naufrágios, picado por cobra, abandonado pelos amigos, sofreu pra caramba, mas perseverou. Eu vou falar algo para você, eu queria que você guardasse isso. Se você desanimar, se você desistir dos projetos que Deus já estabeleceu para a sua vida e colocou no seu coração, você vai ser negativamente afetado, sim. Vai viver uma vida frustrada, triste, sem ver aquilo que Deus deseja realizar. Mas pior, a próxima geração que está vindo também vai ser afetada pela sua desistência. É por isso que o Espírito Santo nos traz hoje aqui para dizer: não é uma opção. Eu já te dei as condições de você perseverar até o fim. Então, meu amigão, minha amigona, abraça o Espírito Santo de Deus. É Ele quem vai te dar força para você perseverar e vencer esse desânimo. Você que quer uma oração especial nesse propósito, entrou aqui
sabe, o coração estava apertado, querendo desanimar, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Está lá na galeria? Vai lá naquela plataforma lá que os obreiros vão estar orando por você. Você tem tudo pra desanimar, pois essa vida só te faz chorar. Realidade que ameaça sempre o teu viver. Vem o temor e a solidão, rasgando sempre o teu coração. Pondo em dúvida a tua fé no Salvador. Não desanimes, não desanimes, não. Tudo vai dar certo, Cristo está por perto, é a solução. Não fica aí prostrado, pois Jesus do lado está dizendo: filho, eu te dou a mão. Aleluia! Feche os seus olhos, nós vamos orar nesse momento. Deus, como é bom ouvir a tua voz, e tu falaste ao meu coração e ao coração dessa igreja nessa noite. Obrigado, Senhor, porque nós entendemos o teu recado, e eu sei que as forças infernais e os planos infernais que queriam nos ver desanimar e chutar o balde hoje, todas essas forças estão caindo por terra, porque nós estamos aqui se posicionando diante da vida e dizemos: em Ti nós vamos perseverar, persistir e vencer, porque Tu és aquele que nos faz mais que vencedores, Senhor. Eu peço a Tua bênção sobre cada um dos Teus filhos, e eu peço renovo, eu peço graça, eu peço a Tua unção, eu peço a Tua sabedoria, eu peço que o Teu Espírito Santo esteja gerando vida nessas vidas, e que a Tua obra, Senhor, possa ser perfeita na caminhada deles, os ajudando a superar esses inimigos do ânimo. Em nome de Jesus, que todo complexo de inferioridade caia por terra, que todo espírito de comparação caia por terra, que toda falta de foco e que toda obra, Senhor, maligna que tem levado essa pessoa ao isolamento, que isso seja desfeito pelo poder que há no nome de Jesus. Os nossos olhos se voltam para Ti, Senhor, e nós sabemos que em Ti nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém, amém e amém.